É verdade. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Nós, nesta manhã, vamos dar prosseguimento no ensino de Paulo aos Tessalonicenses. Os irmãos já têm trazido para nós aqui esta carta de Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses. E nesta manhã nós vamos ver mais uma porção da carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, que se encontra no capítulo 4. Nós vamos meditar do verso 1 do capítulo 4 até o verso 12, que vai tratar de dois assuntos, né? Esse capítulo 4 aqui, ele trata de três assuntos, mas nesta manhã nós vamos falar sobre dois assuntos, e no próximo domingo, certamente, o irmão Davi vai falar sobre a vinda de Jesus, né? Vamos abrir a Bíblia e vamos ler. Diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e exortamos no Senhor Jesus, que, assim como aprendeste de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus. Efetivamente, o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda ou defraude o seu irmão, porque contra estas coisas, como antes já havíamos testificado, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas a Deus, que também dá o seu Espírito a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exorto a vocês a que progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista de todos, para que vivam com dignidade à vista dos de fora, e não venham
a precisar de nada. Amém. Te louvamos e te bendizemos nesta manhã, Senhor, por esta comunhão com todos os irmãos que aqui estão, com aqueles que estão pela internet. Nós comungamos com todo o teu corpo, com todos aqueles que creram em Jesus, que certamente nesta manhã estão reunidos para te adorar, para te bendizer, para te dar graça. Nós te damos graças, porque o Senhor se entregou por nós, porque o Senhor se deu por nós, o Senhor se manifestou para tirar os nossos pecados, para nos separar como um povo especial, como um povo teu, como propriedade do Senhor. Nós te agradecemos nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus nos separou, certo? Do momento que você ouviu o Evangelho, você creu em Jesus. Eu queria pedir aos irmãos do som para ter cuidado, porque eu falo, a minha voz é estridente, eu não quero ferir o tímpano dos irmãos aqui, tá? Por favor, irmãos, controle aí. Tá bom, né? Nós fomos separados e nós fomos escolhidos por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Certo? Não é verdade? Um dia nós ouvimos o Evangelho e, mediante a mensagem da cruz, o Espírito Santo entrou em nós. E a partir daquele dia, pela fé, nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Não é verdade? E o apóstolo Pedro, ele diz que aqui em 1 Pedro 2, verso 9 e 10 diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vemos aqui que o propósito divino para cada um de nós, nós somos chamados, nós somos separados para proclamar as virtudes de quem? Daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, irmãos, no nosso viver, nós não podemos esquecer da nossa missão e da nossa comissão, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Que coisa, né? Importante, interessante. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas no dia que você creu em Jesus,
a vida de Deus entrou em você. O que aconteceu? Você passou da morte para a vida. Então, como proclamadores das virtudes e detentores da vida de Deus, nós temos uma missão e comissão neste mundo. E o apóstolo Paulo, como o apóstolo dos gentios, como alguém que foi levantado para proclamar essas virtudes de Deus, ele foi também, como nós, como cada um de nós, separado. Nós bem conhecemos a história. Ele congregava ali na igreja de Antioquia, e os irmãos ali resolveram jejuar e orar. E por um tempo eles fizeram isso. E o Espírito Santo falou com os irmãos: vocês agora devem separar Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eu e você, nós não somos crentes por acaso. Nós temos uma missão, irmãos. Como Paulo entendeu o que Deus queria com a vida dele, nós também temos que buscar da parte de Deus esse entendimento. Porque todos nós fomos separados. E Pedro diz que nós somos um sacerdócio real. O que faz o sacerdote? Ele apresenta Deus aos homens, apresenta os homens a Deus e traz Deus aos homens. Esta é uma responsabilidade de cada um de nós, neste tempo que nós estamos vivendo. E o apóstolo Paulo, ele tinha este encargo. Era pregar o evangelho, anunciar Jesus e ajudar os irmãos a permanecer no caminho. Aqui no primeiro versículo ele diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprendeste de nós, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então, a partir do momento, irmãos, que nós fomos separados por Deus, Deus nos separou, existe uma maneira que nós devemos viver. Pedro disse que nós somos comprados por bom preço. Agora nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos comprados. Né? E Paulo fala aos irmãos de Tessalônica que eles agora precisavam viver uma vida agradável a Deus. Essa vida, ela é oferecida. Ela nos foi dada
nós somos comprados, nós somos separados, nós somos colocados neste mundo. Eu volto a viver, a dizer, é para proclamar, é para anunciar, né? Nós costumamos dizer aqui na comunhão da igreja, no culto, na reunião, que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse senhorio de Cristo, ele precisa tomar posse do nosso ser. Cristo precisa saturar todo o nosso ser. Cristo precisa ser a razão do nosso viver. Amém? Então, é isso que Paulo vai ensinar nesse texto, né? Como devem viver e agradar a Deus. Efetivamente estão fazendo. Vocês continuam, efetivamente vocês estão fazendo. Então Paulo ensinou para os irmãos, pregou o evangelho, eles começaram a viver, né, a vida divina que eles receberam de Cristo. E Paulo aqui, de certa forma, ele dá um elogio aos irmãos de Tessalônica. Olha, vocês receberam de mim, vocês aprenderam de mim como é a vida que vocês devem viver, e vocês continuam progredindo cada vez mais. Então, irmãos, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Então aqui Paulo está outra vez trazendo a memória dos irmãos e para ele mesmo, dizendo que o coração daqueles irmãos de Tessalônica foram receptivos à mensagem divina, à mensagem do Evangelho. E Paulo disse, vocês estão vivendo isto, mas eu quero enfatizar, eu quero encorajar vocês a prosseguir. Vocês devem prosseguir na fé. Por quê, irmãos? A partir do momento que cremos, começa um processo divino na nossa vida. E esse processo, ele é contínuo. Ele é progressivo. Amém? Então o Senhor nos chamou para isso. Para proclamar as virtudes, para receber dele, para expressá-lo e para prosseguir. E os irmãos de Tessalônica entenderam isso muito bem. E no verso 3, Paulo diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. E que se abstenham da imoralidade sexual. Então, aqui Paulo, outra vez, lembra os irmãos. Qual é a vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus para a igreja de Tessalônica? E essa vontade, ela percorreu ao longo dos anos e chegou também para nós aqui no Guará. Qual é a vontade de Deus para nós? Né? Muita gente ora, isso eu gostaria tanto de saber, né? Eu queria que Deus falasse comigo. Não é verdade? Não é tão bom quando a gente sente lá no nosso interior Deus nos guiando, Deus falando conosco. E eu quero te dar um conselho nesta manhã. Você quer que Deus fale com você? Você quer ouvir a voz de Deus? Quer mesmo?
leia a Bíblia. Amém? E aqui Paulo ensina os irmãos, a vontade de Deus é a vossa santificação. Quer dizer, você agora foi separado, né? Já viu aquelas crianças que vai pedir uma coisa para os pais, para a mãe, diz, mas todo mundo faz isso. E a mãe disse, mas você, meu filho, não é todo mundo. Então o Senhor está falando para nós aqui nesta manhã e dizendo, Alex, vocês não faz parte de todo mundo. Porque a vontade do Pai de vocês é que vocês sejam, a cada dia, vocês foram separados, agora vocês estão sendo a cada dia santificados. Amém? Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que vocês se abstenham da imoralidade sexual e que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Há uma maneira errônea das pessoas falar sobre, a gente vem para a reunião só, vamos na igreja. Não, a igreja não é essas paredes aqui. E nem se fosse aqui uma catedral muito bonita, com coral, com isso, com aquilo, não seria a igreja. A igreja é você e eu. Amém? Por quê? Porque nós somos o templo de Deus. E aqui Paulo fala de um assunto, irmãos, muito delicado, que é a imoralidade sexual. A perversão, a malignidade que opera naqueles que não conhecem a Deus. Mas nós, irmãos, não estamos em trevas. Nós temos recebido a palavra. Nós precisamos tomar essa palavra que o Senhor tem nos falado dia a dia e deixar que ela entre no nosso ser. Que ela molde a nossa vida. Que ela guie o nosso viver. Só assim nós vamos fazer a vontade de Deus. Existe uma história de um pequeno roedor que tem na América do Norte. Tem uma espécie chamada arminho. Esse animalzinho, as pessoas saem para caçar. E qual é a técnica que eles usam para caçar esse animal? Eles vão lá, viu, irmão Vitor, no buraco onde o arminho vai entrar, quando os cachorros vêm e ele corre para entrar no buraco, eles vão lá e passam lama no buraco. Na toca onde o bichinho mora. E ele chega ali. Quando ele chega ali que tem lama, ele é um bichinho branco, ele não quer sujar o seu pelo. Ele para e os cachorros então pegam o animal. O cristão, ele tem uma natureza. Você recebeu no dia que creu e você recebeu a natureza de Deus. E ela é pura. Assim como o arminho, essa vida que você recebeu, essa vida que nós recebemos, ela é inegociável. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, você não é todo mundo.
Você é crente em Jesus Cristo. Você tem uma vida da parte de Deus. E o que é que a palavra diz, irmãos? Olha aqui para mim. Quem está em Cristo, nova criatura é. A nova criatura, ela está dentro de um processo divino que é muito lindo. Um processo de transformação. E Romanos fala sobre isso. Que nós temos que procurar isso. Vamos ser transformados. Precisamos ter uma mente renovada. Nós, através da mídia, dos noticiários, de coisas, do que temos ouvido, irmãos, é tão maligno o pecado. O pecado, quando o Senhor fala tanto para o casal, como para o jovem, para qualquer um a quem quer que seja que creu em Jesus, fugir da prostituição. Deus está dizendo, eu quero o melhor para você. Paulo diz lá em Romanos 7:2, se você não consegue se conter, case. E cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma tenha o seu próprio marido. Porque aquela igreja de Tessalônica, o tempo que eles estavam vivendo era um tempo onde a moral, a vida espiritual, aquele povo, a filosofia deles, não era muito diferente da que nós estamos vivendo hoje. Né? O politicamente correto diz o seguinte: você pode fazer o que quiser. Né? Mas nós não. Nós temos uma direção. Existe uma vontade sobre nós. Nós somos chamados para fazer o quê? A vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Nós somos separados. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus. Portanto, irmãos, nós devemos... É por isso que é importante a nossa comunhão, as nossas reuniões, o nosso culto, porque aqui nós recebemos de Deus. Por pouco que a gente recebe, aquela palavra começa a trabalhar no nosso interior e nós vamos ganhando musculatura, né, Alex? Espiritual. Para prosseguir, para caminhar, para viver. Não é? Paulo, escrevendo ao seu filho Timóteo, ele diz: Timóteo, segue com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. E nós somos chamados, irmãos, para seguir. Não podemos estacionar. Nós temos uma missão de Deus, nós temos uma comissão de Deus, que é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Deus nos dá os irmãos, nos dá uma igreja e dizer, agora vai, né?
Esse é o caminho. Andai nele. Né? E nós, irmãos, precisamos prosseguir. Precisamos entender isso, o momento que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que no princípio, Deus criou homem e mulher. Macho e fêmea. E hoje, a promiscuidade, o homem que não conhece a Deus, o povo que não conhece a Deus, eles têm uma outra maneira de viver. Mas nós não somos todo mundo. Você é crente. Você é crente em Jesus. Quando eu tinha 20 anos, eu fui para o colégio. E lá no colégio eu falei aqui, eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Abri a camisa e cheguei para fazer a matrícula e tal. E a moça, naquele tempo, você dizia qual era a sua profissão de fé. Aí ela fez lá os dados, pegou o endereço, depois ela olhou para mim e falou, você é crente, né? Então, irmãos, essa é uma boa senha. Você chega num lugar, professa logo a sua fé. Eu estou fazendo academia ali há algum tempo, e eu digo para as pessoas, olha, eu sou crente, eu congrego ali na igreja do Guará. Né? E é uma boa coisa você já, de cara, você bote um limite, se eu sou crente. Né? Irmãos, nós temos que ter uma vida, um viver para agradar a Deus. E era isso que Paulo estava ensinando os irmãos, era isso que ele estava mostrando. Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos, me ajude aí, e a santificação, que sem a qual, mas irmãos, nós estamos no lugar da santificação. A igreja é o lugar de nos santificarmos. Amém? Aqui é o lugar da gente receber a palavra de Deus, da gente orar com os irmãos, da gente cantar, da gente ser lavado. Muitas vezes você ouve, você vê tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, mas aí você vem e ouve a palavra de Deus e o Senhor lava você. E Jesus disse, né, irmão Vitor, vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho dado. Então a palavra de Deus, ela serve para lavar o nosso interior. Né? Por mais que a gente não perceba, você vem para uma reunião, mas quando você sai um pouco mais diferente. Há algo processado no seu interior, no seu espírito, que você não compreende, mas esse processo está acontecendo em nós dia a dia. Amém, irmãos? Eu vou ter que parar, né? Daqui a pouquinho vou falar mais um pouquinho e vou parar, porque, irmãos, é muita riqueza. É muita riqueza. Por isso que os irmãos têm nos encorajado a ler a palavra, a meditar na palavra. Porque, por meio do Espírito Santo, é a palavra de Deus que vai processar uma transformação no nosso interior. Amém? Nós somos chamados. O Davi falou numa mensagem dessa passada aqui sobre modelo. Modelar. Os irmãos de Tessalônica modelaram Paulo. Modelaram as igrejas que estavam andando, as igrejas de Deus da Judeia. Né? E nós somos chamados também
para ser modelados por aqueles que têm fé. Por aqueles que estão em obediência à palavra de Deus. Às vezes, por uma razão ou outra, a gente tem dificuldade de dizer para o jovem: olha, o namoro não é casamento. Você não pode namorar e se entregar um corpo que é de Deus, o templo que é de Deus, para a fornicação. Paulo trata tudo disso aqui nesse texto. Não vai dar tempo a gente dizer isso aqui, né? Mas isso é preciso, nós precisamos aprender. Eu não digo isso para aqueles que viviam juntos e depois creram no Evangelho. Eu digo isso para os jovens de igrejas. Por quê, irmãos? Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Tem coisas que as pessoas podem ver na internet. A internet é uma coisa boa. Nós pregamos o Evangelho, a mensagem tem alcance, nós nem sabemos aonde é que essa palavra que você prega chega, mas também tem as coisas que você deve fugir, que a gente não pode nem ver. Você está ali no celular, antigamente era televisão, né? Você tinha que sentar na sala, ver a televisão e tal. Hoje não precisa, né? Satanás montou uma estratégia, não, eu vou pegar ele aqui, ó. Aí aparece a imagem. E você está ali, ó, passando. Irmãos, a coisa é muito séria. Foi por isso que Paulo, os irmãos depois leiam esse texto, não vai dar tempo para eu falar mais aqui neste texto, mas eu só quero enfatizar isso. O versículo 7 diz assim: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Então, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós fazemos, o que nós falamos, tudo isso pode afetar a nossa vida espiritual. E nós temos que... Uma forma, o remédio, primeiro, é nós lermos a Bíblia. Amém, Bruno? O Senhor sempre aconselhou aos crentes dizendo: medita nessa palavra de dia e de noite. Irmãos, e como é que é essa santificação? Para concluir aqui. Nós aprendemos uma ilustração do copo com água. O copo que vê a água meio suja, né? Ali meio não está purificada, tem um pouco de lama ali, aquela água no copo. Digamos que essa água aqui estivesse suja de um pouco de barro. Como é que a gente faz para limpar essa água? Hein? À medida, vamos pegar esse copo e colocar debaixo da torneira, viu, irmão Eusébio? À medida que a água for entrando nessa água limpa, for entrando nessa água suja, ela vai sendo purificada. É assim que Deus faz com a minha e com a sua vida. À medida que nós vamos ouvindo a palavra, que nós vamos tendo comunhão com os irmãos, que nós vamos orando junto, que nós vamos congregando, não é? Aí a água vai entrando. E aquela coisa que tem lá na sua e na minha vida, tem algum cômodo aí, tem um lugar assim reservado, né? Tem gente que tem um lugar reservado na casa para guardar bagulho. Tudo que é coisa velha está lá. E muitas vezes na nossa alma, Satanás quer reservar um lugar para você guardar coisas velhas.
mas a palavra de Deus, mas o Espírito de Deus, Ele quer entrar e nos limpar de toda sujeira. Amém? Aqui o final do versículo 8, na parte B, diz assim. Vou ler o versículo todo. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Então, é difícil. A Bíblia diz que a porta é estreita. A Bíblia diz que a porta é apertada. Mas Deus não... Jesus falou, olha aqui, irmãos, presta atenção. Jesus disse, eu não vos deixarei só. Eu enviarei o Espírito Santo. Então nós podemos orar, podemos pedir o Espírito Santo que nos ajude e nós vamos prosseguir. Rejeitando estas coisas que desagradam a Deus. Toda sujeira, toda promiscuidade, toda prostituição, seja ela de que maneira for. Nós temos um agente divino, que é o Espírito Santo, que vai nos ajudar. Amém? Aqui, Paulo ainda vai falar do amor, mas depois, nas próximas palavras, os irmãos voltam um pouco aqui para falar do amor. O próprio Cristo disse, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. O amor, irmãos, não é um sentimento. O amor é uma decisão. Você decide amar a sua esposa. Eu tenho 30 anos de casado. Já teve vezes que talvez a Frosina quis torcer o meu pescoço e vice-versa. Mas nós decidimos em Deus amar. E Jesus disse, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns com os outros. Às vezes a gente tem até uma diferençazinha com o irmão, mas se alguém falar daquele irmão, a gente não aceita. É igual os irmãos em casa. Os irmãos brigam e tal, mas na rua, se alguém for ferir lá o irmão, o outro não aceita. E nós, como crentes, às vezes somos assim. Mas o Senhor nos convida à prática do amor. Amém? O Senhor nos abençoe e nos ajude. Aleluia.